Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. E RDM11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, eu estou fazendo um teste e eu estou gravando diretamente das páginas, que para mim fica muito mais rápido. Se isso for aprovado por vocês, eu pretendo começar a trazer os vídeos dessa forma. E aí, se for, né, vou conseguir gravar muitos mais vídeos, né? Então, deixa nos comentários aí se vocês vão gostar dessa nova forma de apresentação aí. Então vamos lá, ó. Tá sendo tirado todas as informações aqui do investidor 10. O Iridium, atualmente, na data que eu gravo o vídeo, ele tá na cotação de R$ 78,35. Ele tá dando um dividend yield de 15,95 nos últimos 12 meses. Lógico que isso aqui é em razão da cota estar tão depreciada. O yield dele, se ele tivesse na base 100, estaria ali próximo de 13%, mais ou menos. Então, atualmente, na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado com PVP de 0,85, que dá 15% de desconto. Esse é um fundo com altíssima liquidez, ó, por dia. Ele negocia uma média de 5,5 milhões e nos últimos 12 meses ele teve uma queda aí de 27% aí. Aqui a gente vê a cotação do fundo. Ele teve o seu ápice aí, ó, no final de 2019, quando o mercado estava eufórico. Ele foi lançado em abril de 2018. Na base 100. No final de 2019, antes da situação pandêmica, ele atinge ali incríveis R$140, 40% de ágio. Vem a situação pandêmica, joga as cotas desse fundo de novo para a base R$100. E aí, novamente, ao final lá de fevereiro, as cotas atingem quase R$160. Então, assim, bastante cuidado, pessoal. Principalmente fundos de papel e FOF. Evite comprar muito acima do seu valor patrimonial. Inevitavelmente, esses fundos tendem a voltar ao VP. E aí, como todos os fundos de papel, ocorreu a situação de deflação no ano passado. De lá para cá, esse fundo vem sofrendo muito. Então, ele saiu da base 100 e, recentemente, em razão dos últimos acontecimentos, acabou manchando esse fundo aqui também. Hectare, Versalhes, GPK, circuito de compras. Então, esse fundo foi afetado e ele está muito mais depreciado do que os seus pares. Ele agora, atualmente, está sendo negociado nessa faixa próximo a R$80. Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo, né? Esse é um fundo para um público em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, não tem prazo de duração, ele cobra de taxa 0,17 de administração. Aqui não aparece a taxa de gestão, mas a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial. Ele tem 280 mil cotistas, o seu valor patrimonial atual está em R$92. Cuidado, tá? Porque muitas pessoas só olham para esse patrimônio aqui, sendo que isso aqui não é o patrimônio real do fundo. Esses fundos estão muito depreciados em razão da situação de marcação a mercado. Ainda mais que esse fundo aqui, ele tem alguns fundos imobiliários e também isso também faz com que a sua cota seja um pouco mais amassada. O último dividendo foi de 91 centavos, é um fundo gigante que tem um patrimônio aí de 3,35 bilhões de patrimônio e, como a gente já viu, ele é um fundo de papel. Aqui a gente vê alguns comparadores. Eu optei por não trazer nem o IBOV, nem o Small. Então aqui a gente tem alguns comparadores. O Iridium está pior do que todos os comparadores. Então, em relação ao IFIX, é o outro que é pior. Então, o Iridium deveria estar sendo comparado mais com o IFIX. A gente tem aqui o IDIV, né, que é o índice de dividendos de ações, né? E tem o IVVB. Em relação a todos esses, o Iridium está muito pior em relação aos demais pares aí. Lógico que a comparação seria mais justa entre ou o IFIX ou o IDIV. Aqui a gente vê o quanto esse fundo vem entregando recentemente. Ele já chegou no seu ápice a entregar mais de 1,50, mas na média ele entregou muito durante um bom período acima ali ou próximo de 1,20, durante um período ali próximo de 90, e agora ele voltou mais ou menos nessa normalidade, né, entregando ali próximo de 90 centavos as últimas entregas. E nesse gráfico a gente vê aqui, ó, como que está o yield médio do fundo. Como eu disse, né? Durante um bom período ele teve 0,9 de yield, 1,2 de yield, na faixa aqui entre quase 1,35 de yield, e agora na data que eu gravo o vídeo ele está nessa faixa ali próximo de 1,20 de yield. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Você gosta do que a gente faz? Considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito bem-vinda e eu agradeço de coração. Eu tenho aqui o clube de membros em 2 canais nossos.
no canal Amu Invest e no canal Amu Fiagro. Esse clube de membros é a partir de 10 centavos por dia, é um valor bem barato, mas que para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com uma semana de antecedência. Mais uma forma de apoio financeiro ao nosso trabalho, eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Nesses e-books, que tem uma linguagem simples, mas de fácil entendimento e com bastante conteúdo que eu acredito que pode agregar bastante aí para vocês. Caso vocês queiram adquirir esses e-books, vai nos ajudar imensamente. Volta e meia, as pessoas me procuram aqui no privado porque eu presto consultoria, mentoria. Eu não posso fazer indicação de ativos ainda, mas eu posso mostrar a minha forma de investir, como que meu pensamento, né? Então, o que eu vejo com esses mentorados, com os membros do canal e até mesmo com os inscritos? O pessoal tem muita dúvida na hora de montar, de estruturar uma carteira. Então, nesses e-books, eu trago até formas, ideias, insights de como você ter uma carteira diversificada. Caso você queira adquirir, isso vai nos ajudar imensamente. Você adquirir os nossos e-books até o final de maio com o cupom AMU20, você vai ter 20% de desconto. E se você optar por comprar os 2 juntos, até o final de maio, com o cupom AMU30, você vai ter 30% de desconto. E lembrando que se você comprar os 2 juntos, esse segundo vai sair entre 60% e 70% de desconto. Agora aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, tá? E aí a gente continuando, a gente vai ver o resto das taxas que não ficou claro lá, ó. Então o fundo cobra 0,17 de administração, mas ele cobra 0,83 de gestão. A gente vê que o fundo vem caindo muito as suas cotas no secundário, como a gente já tinha visto lá naquele slide anterior. E aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Para mim, esse é um fundo muito diversificado, chega a ser até pulverizado. Note que a maior exposição do fundo é no caixa, né, fundo soberano, no Tesouro Selic, que ele vai ter ali 5,41% do seu patrimônio. E aí os demais ativos, o que ele vai ter maior concentração é de 2,53%. Agora, cuidado, tá? Não olhe somente para esse percentual, senão você pode ser induzido a erro. Uma coisa que eu sinto falta nesse fundo aqui, e outros fundos também nesse ponto não tem sido muito claro, né? É esse tipo de duplicidade de devedores. Note, ó. Eu olhei por alto, ó, esse Origo, né? Aqui, ó, 1, 2, depois lá embaixo vai ter mais, tá? Então note, ó, ele vai ter ali 1,33, 1,32. Então ele não tem só 1%. Só aqui ele tem 2,60. Só que note, ele tem mais exposição ali embaixo, ó. Então seria interessante se o fundo trouxesse isso consolidado, né? Aqui ele tem mais exposições desse Origo, né? Então, ainda assim, eu acredito que os seus ativos não têm altíssima exposição. A gente viu recentemente os acontecidos, né, do circuito de compras, feira da madrugada e blá blá blá, né? Desse Gramado Parques é um desses problemas aí, ó. Aqui no fundo é 0,36. Contudo, ó, tem outro Gramado Parques, mais 0,37. Outro Gramado Parques, mais 0,25. Então, seria muito interessante se o fundo passasse a trazer essas informações de forma consolidada, né? Mas dá para notar que o fundo tem muita diversificação dos seus devedores, o que para mim traz muita segurança para esse fundo. Aqui a gente continua vendo ainda, né, o restante dos devedores do fundo, sempre com percentuais bem pequenininhos, ó, quase irrisório, e o total de CRIs que o fundo possui representa 74,63% da carteira. Ele tem FIIs dividido em 2 formas. Tem FIIs, renda fixa, que ele chama aqui, tá? Ó, pelo fato da equipe de gestão entende que ainda sejam fundos imobiliários, estes possuem dinâmica de ativos de renda fixa, com taxa fixa de retorno, amortizações periódicas e estruturas de garantias. Então ele tem fundos que, teoricamente, não são fundos para o público em geral. Ó. Esse RCR, ó, cada cota custa R$74 mil. Então esse DIF aqui, ó, custa R$100. Esse 5 GIV Porto Seguro custa R$1. RCR13, ele deve ter comprado, deve ter participado de alguma subscrição, alguma coisa nesse sentido, ó, que está custando R$105 mil cada cota. E o XPHT, que custa ali na faixa de R$99 cada cota. Nesse tipo de FIIs, ele vai ter uma concentração ali de 4,82% do seu patrimônio. Aqui a gente vê os demais FIIs que esse fundo possui. Recentemente a gente tem observado que esse fundo, entre aspas, tá? Ele está desovando os seus fundos problemáticos. Ele já chegou a ter uma concentração altíssima em DEVA,
Tord, Versailles, Hectare, né, HCTR, e ele tem cada vez mais diminuído a sua exposição. Atualmente o fundo com maior exposição é a RBHY, com 3,73% do patrimônio. O DEVA, atualmente, entre aspas, é apenas 2,48% do seu patrimônio. Aí a gente vê os outros fundos, ó, o Tord, 0,91%, HCTR 0,88%. Então, os fundos que eram relativamente problemáticos, ele desovou bastante, né? E se a gente vai ver mais à frente as movimentações do fundo. Esses fundos que ele possui aí estão representando 20% aqui da carteira. Então tem que somar esse valor com aquele outro que a gente viu ali em cima. Aqui a gente vê isso com mais exatidão, né? Então o que a gente observa? Ó, 69% CRIs, os FIIs, entre aspas, normais, né? 20%. Aí ele vai ter ali mais 5,41% em caixa e mais 4,82% como se fosse outro tipo de FII, renda fixa. Então ele vai ter ali mais ou menos uns 25% em FIIs. Esse fundo ele tem uma diversificação de indicadores, né? Quase que 60% do seu portfólio está indexado em IPCA. Como não fica muito claro essas tonalidades de azul, isso aqui para mim é bem ruim, eu vou supor que esses 20,56 aqui, ó, realmente deve ser FIIs. Ele tem mais 10% da carteira em CDI, mais 5,41% deve ser direto caixa, né? Esse aqui é CDI+. Ele tem uma parcela bem pequena em pré, IGPM e IGPDI. E aqui a gente vê o percentual do portfólio em cada classe. Então, tijolo, real estate é tijolo puro, né? 44% do patrimônio é tijolo. Papel, ele vai ter ali mais 13%. Energia, 12%. Logístico, 6%. O tesouro lá, o governo federal, 5%. Varejo, 4,90% e assim por diante, todos os outros segmentos que ele possui. E aqui os percentuais, ó, quase que 60% do patrimônio. Ele tem uma taxa média de IPCA mais 8%. Os FIIs aqui não vai ter taxa média, né? O que ele tem indexado em CDI é 10% do portfólio, uma média de CDI mais 5%. O que está em caixa está rendendo ali 99% do CDI. Ele tem uma taxa pré de 11%, né? Que esse pré 1,88 é algo que hoje não está tão bacana. Ele tem uma média de GPM mais 9%, IGPDI mais 5% e NPCI mais 8%. Então, são percentuais bem pequenos na carteira desses outros ativos aí. E aqui ele fala sobre essas questões de movimentação que o fundo fez, ó. Então, note, ó. A gestão acredita que o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo não é suficiente para ancorar as expectativas dos agentes da economia. E isto se deve ao fato de que a proposta apresentada temos apenas aumentos nas receitas e não reduções nas despesas. Uma proposta para ter mais aceitação deveria limitar as despesas do governo e fornecer alicerces para uma reforma administrativa. Do ponto de vista prático, esse novo arcabouço também tem limitações, pois sabemos que muitas das vezes aumento dos impostos não reflete aumento da arrecadação. Dessa forma, a equipe de gestão espera uma piora do risco de crédito das empresas e uma contribuição na volatilidade. O foco das novas aquisições segue em priorizar a pulverização da carteira e reduzir o risco de crédito. A gestora entende que o patamar de caixa atual de 5,41% é saudável, mas segue com esforços nas vendas de algumas posições de FIIs e CRIs para reforçar o caixa de forma a permitir captura de oportunidades. Então ele mostra que as vendas que ele veio fazendo, né? Aqui são as vendas de CRIs. O que ele vendeu de CRIs? Ó? Ele vendeu CRI Consult, CRI Perplan, valores relativamente pequenos para um fundo de bilhões de patrimônio, ó, 2 milhões, 2 milhões. Ele vendeu também esse CRI One, mais 16 milhões. E ele fez diversas compras aqui, ó. Recanto das Flores, ele fez 3 compras pulverizadas aí de 2 milhões cada uma. Comprou esse União do Lago aí, mais 2 milhões e 800. E esse Vale Energia, mais 9 milhões. E aí, como eu tinha dito, ele está desovando os seus fundos aí, mesmo no prejuízo. Entre aspas, ele fez uma decisão acertada, né? Porque o DEVA, quando ele vendeu a R$ 79,60. E a gente viu que o fundo despencou muito mais, né? Então, ele vendeu ali 2 milhões e meio de DEVA, vendeu um percentual quase irrisório de URPR ali, 119 mil, e do VSLH ele vendeu mais 540 mil. Então, assim, tudo ele vendeu com bastante prejuízo, né? Então, a gestão, de uma certa forma, né? Nesses movimentos, lógico que se tivesse aguardado hoje o prejuízo seria ainda maior, mas ele queimou bastante dinheiro aí nessas vendas com prejuízo. Aqui ele vai falar um pouco de todas as situações que vem acontecendo, né? Então vamos ver a posição da gestão, ó. HCTR e DEVA no último mês foram divulgadas notícias com relação ao atraso do pagamento em operações investidas pelos fundos, o que fez com que suas cotas sofressem forte desvalorização.
Vale ressaltar que o Iridium vinha reduzindo a sua posição em ambos nos últimos meses e atualmente a equipe de gestão segue reavaliando ambos os casos para definir quais estratégias serão adotadas de acordo com as novas informações disponíveis. Por fim, cumpre informar que na data de 18 de abril, a posição de HCTR e DEVA representavam 0,79 e 2,33, respectivamente. Então, diminuíram muito, né? De forma que qualquer volatilidade nesses ativos vai ter impacto pequeno no fundo. Aí ele continua. CRI Sugoi 1 e 2, ambos os CRIs foram amortizados antecipadamente de forma integral. CRI Nova Agro, foi aprovada a venda das 3 fazendas, que são as garantias da operação, e em conjunto a reformulação do fluxo da amortização da operação, de forma que o CRI será amortizado de forma mais acelerada. Com o vencimento sendo antecipado de 2029 para 2026, vemos o ajuste como muito positivo para o perfil de crédito da operação. Quem sou eu, né? Eu sou um simples Zé Goiaba, tá? Eu não vejo isso como positivo. Por quê? Ora, as garantias foram vendidas, ó. Vendeu 3 fazendas que era garantia da operação. E vendeu e não vai liquidar o CRI, né? Só vai amortizar mais rápido. Quem garante que em algum momento eles deixem de amortizar isso? Então, justo a garantia, né? Mas quem sou eu? Eu sou só um fazedor de vídeos. CRI GPK, Termas, GVI, todas as operações relacionadas ao grupo GPK ficaram inadimplentes durante o mês de março. E o grupo, como um todo, entrou com a medida protetiva judicial. Isso aqui eu acho que todos vocês já estão cientes, né? Eu nem vou me perdurar muito nisso. Vai ter que aguardar informações oficiais para ver como que isso vai acabar se desdobrando. O CRI Pernambuco, o CRI em questão foi integralmente quitado e é esperado que o CRI Pernambuco 1 deva caminhar para amortização também nos próximos meses. O CRI NG30 foram iniciadas conversas para a reestruturação do ativo. A piora do cenário econômico atrelada ao aumento de inadimplência distrata a carteira de recebíveis do loteamento que lastreia a operação. Esse CRI aqui, ó, ele é sênior e a exposição é de aproximadamente a 0,48 do portfólio. Então também é algo pouco preocupante. O CRI Matec, ele está em discussão em conjunto com a devedora para a amortização antecipada da operação, o que pode ocorrer ainda dentro do mês de abril. Aqui a gente vê o DRE do fundo, né? A gente já viu as taxas lá em cima, mas eu costumo calcular na prática o que as despesas representam frente às receitas. Então, em março, esse fundo teve uma receita total de 36 milhões, em linha com os últimos meses, né? Já melhor do que os meses que começou a ter deflação. Desse valor, 28 milhões vieram dos CRIs, subdivididos entre juros e correção, ó, 18 e 9. Negociações aqui, 918 mil. Ele também apurou ali 6 milhões e meio com FIIs, sendo que os rendimentos geraram 7 milhões e 300, e aquelas vendas lá gerou um prejuízo de 870 mil de prejuízo na venda aí, né? Complicado. E o dinheiro parado em caixa rendeu ali mais 1 milhão 258 mil. E, de tudo isso, as despesas foram de 2 milhões 877 mil. Ele não faz um destrinchamento das despesas, provavelmente não é tudo que vai para o bolso da gestão, né? Então a gente vai calcular na prática o que essas despesas representam frente às receitas. Lembrando que, para mim, o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa. Então vamos ver na prática aqui, ó. 28,77, que eu vou arredondar para 28,78 vezes 100, dividido por 36,075. Então a gente vê aqui que as despesas do fundo estão representando ele quase 8%, 7,97%. Então, sim, bem abaixo dos 15%, que seria o meu limite em termos de taxa. Pelo menos para mim, está bem aceitável, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Iridium são somente essas informações. Eu gostaria de pedir nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Vai nos ajudar imensamente caso vocês queiram contribuir. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amuf Infra, que conta ali com 217 inscritos. E o canal Amu Dicas, que dos 1000 entrou em contagem regressiva. Ó. Só faltam 60 inscritos. Vá lá e se inscreva no nosso canal Amu Dicas. Ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos. É de graça, mas para a gente faz muita diferença. Obrigado vocês que têm ido lá e se inscrito. E os nossos 4 canais estão presentes também em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga e se inscreva, que eu agradeço de coração. Eu gostaria de agradecer, né, de reiterar, muito obrigado vocês que têm apoiado a gente de forma gratuita. Saiba que esse apoio de vocês é primordial para eu continuar trazendo esses vídeos para vocês. E muito obrigado vocês que apoiam também de forma financeira o nosso trabalho. Em especial os membros. Saiba que os membros têm carregado esse canal aqui nas costas. Muito obrigado, tá? E também vocês que adquirem os e-books. Isso também é de primordial importância para a gente.
Comenta para nós o que você achou desse novo formato de vídeo. Tá ficando um pouco mais rápido, mais dinâmico. Se vocês gostarem, eu vou testar isso durante uma semana, 15 dias. Eu pretendo continuar nesse formato, que aí para mim é mais fácil, eu não tenho que ficar fazendo muitas edições. E aí eu vou provavelmente conseguir voltar a gravar um pouco mais de vídeos para vocês, que eu diminui um pouco o ritmo, estava ficando muito cansativo e exaustivo para mim. Eu vou ficando por aqui, eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!